Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou sócia proprietária da Mafra Assessoria em Gestão e Condomínios. E hoje nós estamos indo para o 5º episódio do TrioCast. Então, você que é empresário do Trio Ribeirão também pode fazer essas gravações, participar, é super interessante. A gente fala um pouquinho sobre a história de vida como empresário, as dificuldades e lógico, né? A gente também conta o pulo do gato para você desses empresários. Então, a gente vai contar sobre as estratégias que eles usam. E hoje eu tô aqui com o Marcelo, que entende tudo de tecnologia, e ele vai se apresentar e contar um pouquinho dos detalhes para vocês. Combinado? Vamos lá, Marcelo? Vamos lá. Bom, meu nome é Marcelo, eu tenho uma empresa de informática atualmente aqui em Ribeirão Preto, é a 2MS Informática. Trabalho na área de tecnologia, parte de locação de equipamento e infraestrutura. Sou formado em engenharia da computação e trabalho há 29 anos nessa área. Hoje eu presto serviço de consultoria, né, para várias empresas, também a parte técnica, atendimento terceirizado na área de manutenção de infraestrutura e um monte de serviço, bastante coisa. Ah, que legal. E conta um pouquinho da sua história, né? Como você virou empresário? Você já tem uma família que trabalha com isso? Já tem um histórico? Conta pra gente, Marcelo. Sim, minha família, a família da minha mãe e do meu pai já é uma família de empreendedores, né? Tiveram fábrica de cera, vela, Daqui de parte Ribeirão. daqui de Ribeirão. Alguma coisa também relacionada à área de combustíveis. E eu entrei na área de informática, né, com 10 anos de idade. Uau, Na já época, gostava de mexer com computador? já gostava. Na época ainda tinha que passar pela datilografia, Eu conheço essa história, né? Marcelo denuncia nossa idade. Então, e aí quando foi com os 13 anos, eu comecei a trabalhar na área. Aham. Trabalhar, assim, serviço informal, né? Atendimento, na época, manutenção, instalação de sistemas. E foi indo, trabalhei em algumas escolas, depois com 18 anos, dando aula. E com 19 anos eu abri a minha empresa. Abri o meu CNPJ e estou até hoje. Olha, que legal. E aí, Marcelo, você estava falando, né, que você começou no ramo da informática, Sim. né, que montando computadores. E como é que surgiu esse seu desejo de ampliar mais essa carteira, né? Quando veio a chave de, não quero só computador. Então, eu na verdade sou apaixonado por tecnologia. Tudo que pode ser automatizado, que faz alguma coisa que não depende de um humano, eu gosto. Estou ali, pode ser de carro, de casa, qualquer tipo de objeto. E aí comecei a trabalhar na área, comecei a ver que eu podia atender outras ramificações, né, que não só computador, que também tinha bastante demanda e pouca gente para trabalhar. Foi aí que surgiu a ideia, né, de abrir a empresa. Eu saí da empresa que eu trabalhava, uma empresa grande aqui em Ribeirão também, e comecei o próprio negócio. Daí eu já iniciei nessa área de segurança eletrônica, né, que é a parte de câmera e tudo mais, e comecei a prestar serviço para outras empresas, Entendi. como E terceirizado. qual é o segmento que você atua, Marcelo, com essa parte de segurança? Monitoramento perimetral, parte de segurança eletrônica, alarme, cancela, portão eletrônico, Então toda você essa vai de A parte. a Z, de computador até, monitoramento, Isso. de câmeras. No começo eu estava sozinho, né? Contratava funcionário, treinava eles, o que eu aprendi eu passava. Hoje é tudo terceirizado. Ah, jura? Juro, Como é que 90% funciona? do meu parque é terceirizado. Eu tenho uma equipe que eu treino eles, né? Uhum. E eles prestam serviço para mim e para outras empresas. Quando tem Ah, demanda,
eu monto a agenda, chamo eles e a gente executa o Entendi. serviço. E tem uma pré-qualificação para que ele possa te atender? Algum curso, alguma especialização? Básico de informática, Básico de no caso informática. da computação, né? O restante eu treino, passo o que tem que fazer. E na parte de câmeras, não precisa ter nada, só um conceito básico em eletrônica, saber, né, como O ligar, resto você o ensina. resto eu ensino. Ah, entendi. Então, funcionário orgânico hoje você não tem? Não. Ah, Na que verdade, legal. tenho dois, mas dois CLTs, né? Seria, Aham, aham. mas também a gente está querendo desfazer deles. Já não está sendo Entendi, tão útil para mim. entendi. E aí você não é favorável ao CLT, é isso? Não, sou favorável em algumas situações, mas para essa situação não. Entendi, entendi. O funcionário ele rende mais quando ele é terceirizado. Ah, CLT entendi, não rende. entendi. Porque aí como PJ, né, ele tem as obrigações, o escopo do que Sim. fazer. E a gente tem Entendi. todo o cuidado de tipo, ó, você trabalhar um dia, no dia seguinte eu tenho mais um serviço, eu já não chamo a mesma Você pessoa, troca. eu troco para não gerar vínculo. Entendi. E a gente vai seguindo dessa maneira. Mas eu já tive 30 funcionários CLT, carro de empresa, tudo Entendi. isso que muitos empresários sonham em ter, né? Às vezes eu encontro o pessoal aí mais novo, tal, eles falam, ah, Todo vamos, entusiasmado, né? Deixa eu ter um patrimônio aqui físico. exatamente, vamos abrir, eu quero comprar carro e tal. Não, gente, bobeira, não compensa. Hoje, para você ter uma ideia, se eu precisar de um atendimento muito grande, eu vou na Movida, na Localiza, onde a gente tem contrato, alugo os carros, tenho o adesivo magnético, né, que a gente cola no carro, acabou o serviço, entrega e todo o custo é deles. Olha só, é bem Então, prático bem hoje, prático. né. O empresário atual, ele precisa entender que o mundo mudou, né, Sim, e precisa se adaptar a esse novo mundo, exatamente. né. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais facilidades, melhor para todo mundo, né. E aí Sim, diminui o custo para o cliente, né. com certeza. Diminui, o serviço fica melhor. Então, uma série de vantagens, né? Entendi. E aí quando esses prestadores de serviço te atendem, Marcelo, como é que você avalia eles? Pelo atendimento, avaliação através do cliente, Do né? O cliente cliente? me reporta se teve algum problema, se foi tudo ok. E por ele mesmo, né? Algumas Entendi, vezes eu coloco o que é CLT nosso junto no meio, entendi. né? Ele aparece como se fosse um terceirizado e ele faz a avaliação. É como se fosse um mini espião no meio, né? Para Entendi, falar, ó, o rapaz é isso, assim, não trabalha direito, tal. entendi. E aí, desse leque todo que você atende, qual é seu forte, Marcelo? Do seu segmento, se você tem uma visão específica de qual área, que tipo de empresa? O meu forte é a parte de hardware, Hardware, manutenção e projeto. entendi, Isso que é a minha paixão, é o que eu mais gosto de fazer. entendo, Mas, assim, hoje, na verdade, ainda é o carro-chefe, né? Mas a gente acaba atuando em outras áreas também, que eu gosto. Mas o entendi. foco mesmo é computador, é hardware. Entendi. E você atende nível nacional, Ribeirão? Conta um pouquinho pra gente, como é Hoje, que você cresce aí na região? hoje, com essa estratégia a nível nacional, como eu não Entendi. preciso ter funcionário em todo lugar, né? E a gente tem esse grupo de técnicos, acaba sendo a nível nacional. Quando tem algum Ah, chamado, eu atendo muito terceirizado, por exemplo, o Banco Santander, né? Ele tem uma empresa que atende eles, que aham. chama EuNerd, e ela repassa os atendimentos para a gente. Ah, Então legal. eu pego, por exemplo, São Paulo, capital, muito Minas Gerais, Alfenas, Belo Horizonte. Quando cai o chamado, a gente dispara para os técnicos da região Entendi. e faz o Então atendimento. cada cidade você consegue, deslocar um técnico diferente. Isso, Olha aí quantas oportunidades, né, que a gente pode, sim. atender a nível nacional, a gente não precisa mais se restringir só à nossa cidade, né. Não, hoje não. Hoje pode ser atender a nível Brasil, tranquilo. Ah, que legal, que legal. E o que que você recomenda para a pessoa que está nos assistindo, Marcelo, sobre, mercado, sobre esse ramo da tecnologia, de computadores, o que que você pode recomendar para eles?
Bom, primeiro, não exagerar em compras, né, não ficar tentando pegar o melhor que tem do mercado, sempre comprar o que vai precisar para uso e pesquisar bastante a empresa que vai atender. Ele que vai dar suporte, vai fazer o pós-venda, né? Ter recomendação, né? E isso, ter recomendação. Sempre essa parte. E nunca comprar nada no susto, né? Ah, Mercado Livre, eu vi que tá lá, tipo, mais barato, vou comprar. Não, procura um técnico, pergunta, alguém de confiança. Entendi. Porque depois da tecnologia tem humano, né, para Tem colocar humano, isso em prática, exatamente. né, e às vezes o pessoal esquece, né. Compra pela internet, mas se o humano não instalar a forma correta, você pode perder todo o dinheiro, né, ou Exatamente. queimar. Tem que tomar muito cuidado, Eu né. tive várias empresas que a gente atende, teve uma aqui de Ribeirão que ele trocou, quando eu entrei, ele queria trocar todos os computadores dele, todas as Nossa, CPUs. Tudo bem que já estava bem velhinha, tal, mas na época eu falei: "Ó, vamos fazer uma manutenção geral, vai ficar bom, você não vai gastar com compra". "Ah, não, eu quero trocar", o rapaz falou que tinha que trocar, tá bom. Trocou, aí ficou as CPUs antigas lá no canto, eu falei: "E o que você vai fazer com ela?" Ele falou: "Pode levar embora, isso aí para mim não serve, é sucata". Eu falei: "De certeza?", "Certeza", "Então tá bom". Levamos embora, foi para o laboratório, ficaram todas novinhas, limpinhas, bonitinhas, hoje estão todas locadas. Eu tenho 26 olha que que era legal. deles que estão alugadas já há um ano. E como é que funciona esse processo de locação, Marcelo, de equipamento, né, de hardware aí que você usa? Então, a gente vê a necessidade do cliente, né, e oferta para ele um equipamento. Por exemplo, eu pego muita lojinha pequena, lojinha de bairro, Ah, salgaderia, ah. e aí eu vou lá, oferto o computador e já coloco para ele um sistema de gestão gratuito. Ai, que bom. Isso É, pode auxiliar na condução do trabalho dele, sim, né. embora a maioria dos empresários são um pouco, assim, desleixados nessa Relutantes. parte, não faz conta, não, enfim, né, mas ajuda bastante, principalmente na área fiscal, que hoje quase tudo é pago, né. Você tem que comprar um equipamento fiscal, comprar uma impressora, e aí o que eu passo para o cliente é o seguinte: "Olha, você está abrindo agora, você não tem uma certeza de mercado, então aluga por 6 meses o equipamento todo, eu vou te dar suporte. Depois de 6 meses, se você for seguir com o comércio, aí você vê se vale a pena comprar ou não", Entendi, entendeu. entendi. Mas a maioria acaba mantendo a locação A mesmo. locação, né. É, Hoje como carro, você acabou de comentar como sim, carro, exato, né, é. então o equipamento e para câmera também, você costuma alocar, cerca, A câmera, a gente está entrando agora no mercado de locação com ah, ela, com entendi. equipamento, não tenho muito histórico disso, Entendi, né, mas entendi. também é uma boa. É, A gente está entrando numa área de obras, né, tipo, a pessoa está para construindo uma casa acompanhamento da obra, né. e isso, faz o monitoramento, tudo. Entendi. E E aí você tem a base do monitoramento aqui ou você também subloca? eu subloco. Ah, é A mais maioria das vezes, interessante. a gente repassa para o cliente. Tipo, ele tem um aplicativo, fala: "Ó, o monitoramento fica por sua conta", eu só ponho o equipamento, né, e aí a manutenção por nossa conta e o monitoramento seu. Ou quando o cliente quer, a gente terceiriza. Entendi. E conta pra gente, né, como você já é empresário há muito tempo, né, teve alguma dor específica que você poderia recomendar para o pessoal tomar um pouco de cuidado para tentar amenizar? Eu sei que você já falou do estoque, né, como a parte de equipamento, mas, na sua história de vida como empresário, teve alguma situação que você fala: "Nossa, olha, fica atento, não faz, deixa de fazer"? Nossa, teve muitas, É, é muito muitas, aprendizado diário, né, diário. Marcelo? E posso falar, eu já errei 1 milhão de vezes e eu acredito que ainda vou errar muito para frente, não tem jeito. É, Acertar cem por esse é o cento é mundo impossível. empresariado, né? Sim. Ah, o que eu posso falar é assim, a pessoa ter paciência, né, calma, entender que se ela quer ser um empresário, ela tem que ter, assim, mais de uma atividade e normalmente mais de um funcionário, né, alguém que toque a empresa para ela. Enquanto ela não tem essa situação, ela é um empregado da empresa dela, É isso aí. né?
A gente chama Atrás de um de... CNPJ sempre tem um CPF, né? Então, Exato, alguém tem que executar, né, com Marcelo? certeza. E entender que, assim, uma hora você está lá no alto, outra hora está bem embaixo, afundando, tem semanas de depressão, que você Ai, acha que meu vai Deus. morrer, que você acha que vai acabar tudo, e na outra semana melhora. Tem que entender esse lado. E concentrar bastante e trabalhar o dobro do que trabalhava quando era CLT. Eu dou algumas mentorias e assessorias para alguns empresários sobre gestão, né? E todo mundo acha que quando você sai do CLT, você vai ter mais qualidade de vida, Sim, que é o que você eu vai ter ouço mais bastante. tranquilidade, que vai ganhar rios de dinheiro e não vai depender de ninguém, né? Isso é um mito, né? É um mito. As pessoas precisam entender que quando você vai para ser empresário, né? Quando você tem um CNPJ, você aumenta seu risco, você aumenta o seu trabalho. Quando você é pequeno, você precisa fazer de A a Z realmente, né? Exatamente. Precisa estar na operação, precisa estar no planejamento tático, no estratégico, que você realmente tem oscilações de clientes, né? Tem movimentos que você tem mais adesão de clientes, movimentos que abaixa a sua carteira, e você tem que ter um planejamento para isso, né? Você precisa se preparar para atender o mercado. E Exatamente. hoje, com a internet, a coisa fica mais simultânea, né, Marcelo? Porque você já sabe histórico de preço, oscilações, marca, a pessoa pode fazer Sim. sozinho, pode A achar briga é muito que maior. a briga é muito maior. E conta desse momento da pandemia, Marcelo. Você, como empresário, nesse recesso todo que aconteceu, né, nesses anos aí que a gente acabou ficando em pandemia, qual foi a sua percepção, o seu aprendizado? Então, como eu já venho sempre trabalhando no modo econômico, né, eu não senti tanto, porque eu tive que, lógico, diminuir muita coisa, cortar vários atendimentos, mas, assim, eu consegui segurar numa boa. Tipo assim, o mínimo que eu tenho de serviço hoje segura a empresa. É até o que é uma boa para falar para o pessoal. E assim, você tem que montar um esquema de clientes ou de venda, não sei, da área que atua, onde você tem uma renda que mantém a empresa, o mínimo. Ah, Tipo, ó, minha entendi. empresa custa 5.000 por mês, então eu tenho que ter uma quantidade de cliente que pague isso. Ah, uma receita recorrente Isso, uma para receita bancar o seu recorrente, custo fixo. exato. A partir do momento que você forma isso, não tem problema. Igual, quando eu entrei na pandemia, sim, falei, pô, né, não vou aumentar minha renda, mas não vou perder a empresa também, não vou prejudicar nenhum cliente por isso. A gente teve vários clientes que não pagaram locação Uau! e eles já ligaram avisando, falaram, estamos fechando e tal. Eu falei, não, tudo bem, o equipamento continua aí, pode usar quando precisar, não tem problema nenhum. Tive cliente que ficou quase mais de um ano, na Uau! época que fechou tudo, mas eles não quebraram também, poucos fecharam as portas, e aí voltaram, acertaram tudo que tinha para trás, foram pagando também parcelado, sabe? Eu vi muita gente desesperada, tipo, a pessoa não tem renda, tá ali, tipo, eu preciso de 5.000, entra 5, entra 5, entra 5, aí entrou a pandemia, caiu a renda. E aí a pessoa fica desesperada, começa a cobrar do cliente, não, você tem que me pagar, eu não estou precisando do dinheiro, entendeu? A gente não passou por isso, graças a Entendi. Deus a gente já manteve antes, né? Mas esse cliente que ele depende, né, desse recorrente, né, esse cliente pequeno, realmente ele deve ter passado por muitas dificuldades, né, porque a nossa cultura aqui no Brasil, infelizmente, é do imediato, né, então eu Sim, trabalho hoje o almoço para poder jantar, né, então acho que é assim o ditado popular que fala que você precisa trabalhar vende muito. o almoço para jantar. Isso. E então,
é muito difícil, né? A nossa cultura de forma imediata, com essa pandemia, com tudo que aconteceu, realmente pegou todo mundo despreparado, né? Principalmente os pequenos, né? Sim, pegou bastante E gente. você chegou a perder muitos clientes, nessa fase? Ou como você foi tolerante, paciente, resiliente para conduzir, esses clientes, você conseguiu manter essa carteira? Consegui manter, mesmo os que fecharam, entraram em outro negócio agora Ah, que e eles legal. procuraram para apoiar, tal. Teve lojinha que fechou, que pagava aluguel caro. E eu sou muito chato com o cliente. Quando eu vou lá, tem cliente que às vezes nem quer receber no dia, que ele fala, ixi, eu não vou ter tempo. Ele vai vir aqui e vai me dar bronca. Porque eu pergunto tudo, quanto você paga de aluguel aqui? Aí eu faço a conta lá na hora, você está gastando muito, né? Você tem que reduzir. E teve até eu estava falando com um amigo esses dias, ele falando lá da Avenida Brasil, que está em reforma, e falou, nossa, a Nossa. prefeitura acabou com o comércio, prejudicou as lojas e tal. Eu falei assim, não, o cara já estava morto, a prefeitura só enterrou. Aí ele falou, mas o cara depende de quem passa ali e tal, né? E eu falei, não, cara, se o cara depende disso, ele é um comércio morto. Ele tem que ter estratégia, É. tem que saber planilhar, saber fazer as contas direitinho, né? Senão, Eu dou aula para o MBA do Roberto Chiniachike, né, sobre estratégias empresariais para essa nova economia. E o que eu percebo muito, Marcelo, é que a maioria dos profissionais autônomos, eles esperam o cliente chegar, né? exato. Ele espera que a economia possa melhorar, que a prefeitura possa alimentá-lo, né? Que os clientes É possam bem isso. procurar ele na internet. E a gente precisa pensar diferente, né? Que hoje, com tanta informação na internet, com tantas formas de abordagem, né? Nós precisamos desenhar estratégias frequentes para esse planejamento e lembrar sempre que uma vez que a empresa está em pé, ela precisa se sustentar por no mínimo um ano, né? Então Exatamente. tem que ter caixa, como você falou, para manter as despesas fixas, tem que se preparar para oscilação, perda de clientes, né? Porque CLT diz que o salário está garantido, né? Sim. Agora o empresário ele não tem o Prolabore garantido, né? Ele todo dia precisa se reinventar, todo dia ele precisa buscar ajuda, buscar informação. E você busca ajuda de mentores, de capacitações, de feiras, Marcelo? Sim, Você sim, é adepto a esse? sim, muito adepto. Eu procuro feira, tudo que aparece de feira eu vou. Até feira que não é da minha área, Ah, eu frequento, acompanho o Sebrae, trabalhei com o Sebrae como consultor deles por 2 anos entendi. e tudo que tem eu vou. Apareceu o evento, eu tô lá participando, assisto muito mentoria no YouTube, É. Hoje tem muitos recursos, né, Marcelo? tem Pois é, ó, já demais. temos até podcast agora Então, para trocar experiência entre empresários, né? Puxa, que legal. E quando a gente fala sobre crescimento, qual é a tua a projeção para 2023, 2024? Como é que você capta novos clientes, Marcelo? então eu tenho os canais na internet, né? São tão fraquinhos ainda, mas tem bastante. Estou investindo bastante agora em divulgação. Tenho o portal e tenho indicação de cliente, que é o mais importante. Sempre que a gente visita um cliente, por exemplo, a Eunerd às vezes passa cliente novo. Esses tempos a gente pegou as lojas pernambucanas. Então, o primeiro atendimento eu vou fazer. Entendi. Aí chego lá, olho, tal. Normalmente, num atendimento desse, a gente sai com 4, 5 atendimentos. É computador para formatar, é cliente que quer comprar notebook, pego muito funcionário também de empresa que fala, eu vou sair daqui, eu vou abrir meu negócio. Fala, não, vai lá, né, eu te ajudo. E aí a gente capta cliente dessa maneira, mais por indicação, né, e presencial. Quando eu vou fazer um serviço, a gente sempre tenta arrumar mais um ali. Ah, que legal, que legal. E conta para o nosso, o pessoal que está nos assistindo, Marcelo, se você tem alguma recomendação de futuro, de projeção, né, do seu cenário, se você tem alguma recomendação para falar, olha, vale a pena olhar, assistir ou então estudar. Tem alguma coisa da sua área que você tem como recomendar?
Tem, no geral, assim, eu recomendo que todos estudem bastante. Hoje é muito fácil, né? Antigamente tinha que ir lá na biblioteca ou ficar fazendo pesquisa, comprando jornal e nunca saía coisa muito boa. Ninguém era tão objetivo quanto é hoje na internet. Estudar bastante, pesquisar, estudar o mercado e lembrar que está cada dia mais competitivo, muito mais competitivo. Não ter medo de seguir, né? E é isso. Excelente. E parcerias, Marcelo? Conta, o que que você enxerga de parcerias? Muito bom. Tenho bastante também. Só que também tem que ser uma parceria muito boa, tem que estudar bastante ela. Eu falo que você tem que fazer amizade. Tem que ser amigo, meu parceiro ali é amigo meu. Se ele não for amigo, não funciona, né? Chega uma hora que ele pode roubar o seu cliente, que já aconteceu comigo, ou ele pode te queimar, te Jura? prejudicar. Às vezes, num dia ele acorda com raiva e vai fazer um atendimento e vai lá, estraga tudo e põe a culpa, né? O Marcelo mandou aqui. Universo, né? É, é É bem isso culpa do aí. universo. Entendi, entendi. E quando você estava falando de cabeça de empresário, né, de depressão, que às vezes as pessoas não entendem que atrás de um CNPJ tem um CPF Sim. que precisa também de atenção, de zelo, né? O que que você recomenda para esse empresário, né? A respeito da cabeça, porque assim são muitas mudanças, muitos concorrentes, muitas informações e que normalmente o empresário, às vezes ele fica um pouco ausente, né? Ele fica sozinho, né, na operação. Que você recomenda, Marcelo? Então, sempre pesquisar mais, estudar mais e tentar organizar a empresa o quanto antes. Eu tenho muitos casos de que eu vou lá na empresa, a hora que a gente começa a ensinar a parte de organização, a pessoa desiste. Ah, jura? Por quê? Porque é muito difícil. Às vezes ela já está trabalhando há um ano e são 12 meses desorganizado. Uau! E para voltar para organizar, ela tem que voltar atrás, lembrar tudo que fez, né? E não dá para começar ali do zero de novo. Se Sim. começar, né, Tem que ser outra área, outro outra área, segmento. mudar tudo. E mesmo algumas também que estão começando, as pessoas desistem. Tipo, eu faço só 3 vendas no dia, então não compensa eu colocar na planilha o que eu vendi. Tem Ah, preguiça jura? de Ai, meu abrir, Deus do céu, que é coisa! muito assim. E ouço bastante também eles falarem, tipo, até você comentou, né? Tipo, eu vou ser empresário, eu vou ter o meu horário, né? Eu posso Não é fazer o bem meu horário. assim. Fala, não, pode, né? Mas, eu costumo falar para os clientes, a madrugada você vai ter livre. O restante do dia e noite você vai ter que trabalhar, né? Mas eu recomendo isso, que se organizem, né, bastante e procurem estudar, ver o que está acontecendo na área, entender a concorrência, sempre estar inovando, e nunca deixar a tecnologia para trás. Falar, eu não preciso disso. Isso aí jamais, né? Hoje o mundo é tecnológico e a gente tem que aceitar, gostando ou não, tem que aceitar. É verdade, Marcelo. E sobre inteligência artificial, Marcelo, o que que você tem para contar para a gente? Inteligência artificial é bem recente, na verdade, né? Muita gente confunde assistente virtual, que já existe há muitos anos, com inteligência artificial. Tem alguns estudos, alguns equipamentos que já possuem alguns recursos relacionados à inteligência artificial, igual câmera, né, monitoramento e tal, mas o que está vindo agora no mercado, que é o famoso chat GPT, né, ele é bem recente. Ele foi atualizado até 2022, mas é uma tecnologia fora do comum, é uma coisa muito E o que que inovadora. você pode explicar para o pessoal que está nos assistindo sobre ele? Não, vai ser um auxílio muito bom, melhor do que os assistentes virtuais que tem hoje, mas não supera um humano, ainda não supera. A gente acredita que daqui a alguns anos ele vai sim substituir um humano, né? Você vai poder usar um equipamento com inteligência artificial que vai fazer tudo.
Mas, assim, não tem muito o que falar, não. O que eu li a respeito, né, de inteligência artificial é que realmente as tarefas burras e repetitivas, né, a inteligência artificial veio para substituir mesmo, né. Só que Sim, o humano, né, o vínculo, a conexão, o desenvolvimento, a aproximação, né, a personalização que hoje está nesse novo sim. cenário, né, não vai substituir, né. Não, Então, isso não. a gente tem que aproveitar a oportunidade, né, que tem a tecnologia para nos facilitar, para acelerar o processo, né, mas o humano vai ficar, né, Marcelo? Vai. O atendimento humano não é substituível. E lembrando também que a inteligência artificial ou até mesmo assistente virtual ou o computador, qualquer coisa que seja tecnologia, eles têm que ser treinado pelo cliente. É igual um cachorro, igual um outro funcionário, né, que você vai contratar, você tem que dar um treinamento. Os equipamentos são as mesmas coisas, entendeu? Tem É. que ir lá, eu Tem que vejo ter muito a Alexa, parâmetros, por né? exemplo. O pessoal vai lá, Alexa, eu falo, às vezes ela não me entende. Eu falo, não, ela tem que acostumar com a sua voz, ela tem que entender o jeito que você pronuncia, e isso demora um tempo, e eles vão se adaptando. Computador também, eu falo muito de, não, que eu até comentei, não gastar com coisa desnecessária, né? Que às vezes o cliente vai lá e me passa uma configuração, isso acontece muito com empresa, vem aqueles É. orçamentos gigantes, fala, gente, vocês vão usar para quê? Ah, é para tal coisa. Não, metade disso aqui dá certo. Muitos não aceitam, falam, não, mas a empresa que me chamou é de confiança, a gente quer uma coisa nova, enfim. Eu Tudo entendo. tem que ser adaptado, treinado, né? E a pessoa tem que também, como eu falei, se adaptar à tecnologia. Perfeito, perfeito. Marcelo, a gente está indo para a fase final, olha aí como foi rapidão, né. Você quer dar alguma dica, falar alguma coisa para quem está nos assistindo? Obrigada pela Bom, sua presença. eu queria agradecer, né, você, agradecer a todo mundo que vai nos assistir aí. E, assim, pedir que nos procurem. Procure a 2MS nas redes sociais, 2 numeral MS, e é isso, o que a gente puder ajudar, ou, assim, empresas pequenas que estão começando agora, às vezes a pessoa não tem dinheiro para fazer, para contratar uma consultoria, me chama, eu vou lá, ajudo, perco umas horinhas, sento do lado, explico, né? O maior prazer é ver que a pessoa está dando certo e está seguindo aquilo que a gente Prosperando, falou, está né. prosperando. Esse é o objetivo do podcast, tá vendo, ó? Entender um pouco das histórias dos nossos empresários, aproveitar a oportunidade, né, de conhecer a história do Marcelo, as dicas que ele passou aqui pra gente. E você que tem interesse, de evoluir com a gente, então o nosso podcast, o TrioCast, né, ele tá aí para que você possa contribuir, para que você possa comentar, e foi um prazer estar com vocês aqui hoje, combinado? Tchau, tchau.